transações, né? E o blockchain é a proteção desses dados? Não, a blockchain ele é um livro-razão digital onde é registrada, por exemplo, onde é registrado, por exemplo, a carteira do fulano tem um Bitcoin, o fulano A quer mandar para o fulano B esse um Bitcoin. Então, a blockchain ela faz nada mais do que o registro disso de forma automatizada. E a blockchain é uma empresa, ou não também? Não, a blockchain não é uma empresa. É um código aberto, é um programa de código aberto que simplesmente está na internet e ele que registra automaticamente as duas posições, Um livro-razão de contabilidade de uma empresa. Ele é um livro-razão de contabilidade então, por exemplo, automatizado. Assim, quando a pessoa tem uma máquina que ela deixa lá minerando, certo? Ela vai ter um lucro porque ela deixou a máquina dela lá minerando. Porque ela ganha como recompensa, isso. Mas quem calcula essa recompensa e quem faz esse pagamento? O Bitcoin Core, que é esse programa que é o programa responsável por fazer essa distribuição. Então é tudo automatizado. É tudo automatizado. Quando eu falo no podcast, né, as pessoas sempre vêm nos comentários e falam, pô, é muito complexo, é difícil de entender. Por isso que eu sempre falo, independente de quantas vezes eu falar isso, para aquele cara que é bem iniciante, vai ser muito difícil entender. Então eu sempre oriento, cara, compra o livro, a internet do dinheiro, que ele vai explodir a tua cabeça, assim, e ele vai explicar bem certinho, né, a forma como funciona a blockchain, por que esse dinheiro digital ele é tão importante, tão fundamental, e porque ele é a principal alternativa do ser humano ter a liberdade com o próprio dinheiro, né? Na verdade você... Ele elimina o poder central. Exato. Você tira o estado do seu dinheiro, né? Você tira fica livre para ir. O poder central. O que acontece, né? Assim, o que é a internet? Então, a internet ela é um protocolo chamado... Ela é basicamente um conjunto de alguns protocolos com alguns parâmetros, mas ele é basicamente... ele roda em cima de um protocolo chamado TCP/IP. O TCP/IP é o IP que conecta entre as máquinas, né? É ele que é responsável por fazer a validação de transferência de dados de um ponto ao outro. Então, a internet por si só ela já é um ecossistema distribuído de informação. Já é um ecossistema de descentralização por si só. Porque, eu não sei se vocês lembram como era nos anos 90, mas, por exemplo, antes do Wikipedia, por exemplo, você tinha que, às vezes, ir numa biblioteca para fazer pesquisa. Enciclopédia. E aí você era refém de ter aquela enciclopédia ali que tinha determinados temas, né? Sim. Então, e o quão desatualizado, né? E quão desatualizado, porque ele ficava impresso. Então não tinha como ficar atualizando sem às vezes você imprimir tinha que novas fazer edições. Trabalho de recorte e cola, não podia recortar nada da biblioteca. É isso. A gente ficava ali, refém a isso, né? Dessa informação. Das informações. As informações eram limitadas ao que a biblioteca pública deixava, né? Então, países mais fechados tinham bibliotecas com limitações maiores de conhecimento de livro. Países mais abertos deixavam bibliotecas mais abertas para mais conteúdos e assim por diante. E a gente também tinha a questão da televisão. Então, a televisão a gente era limitado a assistir TV Globo, ou a Band, ou a SBT, as TVs mais abertas. A gente não tinha a opção, por exemplo, de olhar desenho animado de tarde. A gente tinha que esperar de manhã para olhar um desenho animado, por exemplo. Sim, tinha que esperar o horário certo. Esperar o horário certo. Então, a gente estava sempre limitado a poderes centrais, poucos poderes centrais controlarem tudo de informação que ele te dava. Sim. Então, a internet surgiu com a liberação desses dados, com o surgimento do YouTube, para daí trazer uma TV que você pode escolher o que você quer assistir a hora que você quer assistir. As plataformas de streaming foram uma revolução. Total. Exatamente. E as plataformas de streaming são uma das coisas que descentralizaram um pouco esse poder das mídias principais, né, da televisão. E diminuíram a pirataria. Diminuíram a pirataria, exatamente. Porque daí tu paga barato para ter um acesso a um acervo muito grande que tu pode escolher o conteúdo que tu quer ver a qualquer momento. Em alta qualidade, alta definição, sem precisar ficar pulando anúncio, que nem se fazia em sites duvidosos. Exatamente. Então, até 2008, a internet já tinha descentralizado acesso à informação através da Wikipedia, descentralizou o rádio através do Spotify, você agora pode ouvir a música que você quiser, a hora que você quiser. Televisão, então assim, ele começou a descentralizar uma coisa após a outra. Sim. E aí em 2008 foi descentralizado um dos últimos recursos que precisava, que era necessário, que era o dinheiro, né? Imagina o que é o real, né? O real é você ter um dinheiro que é impresso dentro dessa região
invisível que limita os países, né? Então, o real, ele funciona muito bem no Brasil, mas o real não funciona muito bem na Argentina, por exemplo. Ou o real não funciona bem nos Estados Unidos como o dinheiro. Então, se tu ir para os Estados Unidos e levar real, dificilmente você vai achar um comerciante que vai aceitar reais. Então, era muito centralizado. Então, cada banco central de cada país emitia uma moeda central que funcionava muito bem em poucos países, talvez só no país regente ou países em volta do mesmo continente. E mais do que o funcionamento da moeda, existe a dependência de que a tua moeda vale ou valoriza ou desvaloriza pelas atitudes políticas tomadas que de repente você nem quer saber, nem você nem tá, sabe? Então assim, do nada o real fica mais caro ou mais barato por questões que... não tem nada a ver com a tua vida. E que você não consegue controlar. Exatamente. O Bruno Perini deu um exemplo que eu achei maravilhoso outro dia. Ele falou assim, imagina o João. O João trabalhou a vida inteira ganhando X e ele guardou tanto por mês. Em 20 anos, o João conseguiu cuidar da aposentadoria dele. Ele tem hoje guardado, aí ele fala um valor lá que eu não lembro a conta que ele fez, mas supor, 10 milhões. E o João tá tranquilo, né? Porque ele vai se aposentar aí agora. Supostamente sim. Com 10 milhões. Tá bom, agora imagina que o João não é João. O João, aí ele dá um outro nome e fala, ele é não sei o quê, ele mora na Venezuela e esse dinheiro há X anos era 10 milhões, hoje você não compra um papel higiênico. Exatamente. Então, assim, você imagina você trabalhar a vida toda, guardar esse dinheiro, fazer a tua fortuna em milhões, mas amanhã o milhões vale nada. Você não compra um sanduíche. Por isso que o Bitcoin foi construído. Por isso que ele foi inventado. Para você criar um dinheiro descentralizado que funciona sem fronteiras. Sim. Então, qualquer pessoa que tenha acesso à internet pode ter uma carteira de Bitcoin. Em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E em qualquer lugar do mundo você tem o mesmo exato valor. O mesmo exato valor. Sem IOF. Sem IOF. Tem a oscilação, porque ele tem a demanda, a volatilidade, né? Sim. Porque ele tem a demanda crescente ou decrescente de acordo com o período que o mercado está. Se o mercado está realizando lucro, ou se o mercado está procurando para ter lucro ou se expor a risco, geralmente aumenta a demanda ou aumenta a oferta, né? Então, o preço ele ainda é muito volátil, mas que tenderá a ser cada vez menos volátil à medida que nós tivermos mais participantes nesse mercado. E isso você acha que, assim, é determinantemente crescente esse número? Sim, porque o Bitcoin tem uma característica que todas as moedas estatais não têm. Todas as moedas estatais, elas podem ser impressas pelo governo conforme a necessidade de controle de inflação ou não do país ali, né? Da base monetária do país. Então, geralmente, as moedas estatais, elas podem ser mais impressas ou elas podem ser menos impressas ou reduzir a velocidade, mas geralmente elas têm uma impressão infinita, né? Já o Bitcoin, ele já nasceu com parâmetros bem estabelecidos, que ele vai ter 21 milhões de unidades inteiras até 2142, se eu não me engano, 2140, para que vai ser emitido até o último Satoshi, que fica até na 8ª casa decimal. Então, um Satoshi seria 0.0000001 Bitcoin. Né, um Satoshi, no caso. Então, a gente chama Bitcoin aquele que é o inteiro, que todo mundo quer, né? Que é aquele inteirão, que só tem 21 milhões de unidades, que vão ficar disponíveis até 2140, mas que atualmente já foram minerados aí 19 milhões, então a maior parte dos Bitcoins já foram minerados, já está bem escasso. E as recompensas dos mineradores ou daqueles validadores da rede do Bitcoin que ganham, né? Elas caem a cada 4 anos. Por isso que o Bitcoin ele tem essa distorção de preço a cada 4 anos. Ele se valoriza muito a cada 4 anos. Porque a cada 4 anos a recompensa daqueles que fornecem máquinas para validar as transações do ponto A ao ponto B e registrar isso na blockchain, nesse livro Razão Digital, cai pela metade. Então, essa galera sabe o valor que o Bitcoin tem e a gente vai cada vez mais galgando a um Bitcoin cada vez mais raro, mais escasso.